E, de fato, Franklin, nós temos alguns dados aí que nos permitem avaliar que a ONU tem uma representatividade política muito forte, sem dúvida alguma. A ONU foi criada em 1945 para ser o grande fórum político internacional. Mas, em se tratando de representatividade, imagine, por exemplo, que nós temos hoje 193 países filiados à ONU. Nós temos 206 países no mundo filiados ao Comitê Olímpico Internacional, mas nós temos 211 países no mundo filiados à FIFA. O futebol dominando aí praticamente o mundo. Só para que você tenha uma ideia do que a FIFA representa, né, eu fiz questão de realizar uma pesquisa prévia para essa nossa conversa de hoje sobre quanto o futebol mundial movimentou no ano de 2021. Alguma ideia, não? Uma faixa de trilhões. O futebol mundial movimentou em 2021 algo próximo a 3 trilhões de dólares. Significa, por exemplo, dizer que se o futebol mundial representasse uma economia globalizada e essa economia globalizada ela fosse, portanto, representada por um país ou efetivamente por uma empresa, ela seria simplesmente a 7ª maior economia do mundo. Estaria à frente de países como, por exemplo, o Brasil e a própria Rússia. Então, imagine que aí estamos lidando com um esporte que é um enorme celeiro de atratividades, não só do ponto de vista futebolístico, não apenas do ponto de vista atlético, desportivo, né? Lazer. Não só apenas do lazer, da prática da atividade física, mas também como um grande negócio, né? E a FIFA vai ser muito responsável, né, pela formação do futebol como um negócio altamente lucrativo, com a profissionalização do futebol, especialmente a partir dos anos 30. Particularmente a partir dos anos 30. Não dá nem para dizer que o futebol é coisa do brasileiro. Olha, eu diria que em nenhum outro país do mundo o futebol ele representa tanto em termos de identidade nacional, em termos de elemento norteador do entendimento da cultura, né? E mesmo como um fator de distensão social tão forte quanto o Brasil, né? Nós temos, então, uma ligação histórica muito forte com isso, e essa ligação histórica ela tem também um viés político muito forte, né? Eu diria que Vargas, em 1937, com a fundação do Estado Novo, com a fundação da chamada ditadura varguista, tem muito a ver com isso, né? Vargas ele vai, a partir de 37, tentar criar uma identidade nacional e ele vai usar e abusar de tudo que pode em termos de poder administrativo, de poder institucional, para viabilizar a sua interferência em 3 áreas, né? O samba, mas para Vargas o samba não pode ser o samba do malandro, não pode ser o samba daquele que praticava pequenos delitos, né, daquele que vivia de pequenos golpes. Tem que ser um samba, portanto, voltado para o trabalho. Tem que ser um samba voltado para o trabalhador, para nortear, portanto, a ideia de que, de fato, o trabalho dignifica o homem. Outro elemento muito forte que teve a interferência direta de Vargas foi o carnaval, né? Vargas ele vai disciplinar o carnaval de tal forma que ele vai estabelecer parâmetros e padrões para desfiles carnavalescos. Por exemplo, a criação das chamadas escolas de samba. Nada mais uniformizado, né? Nada mais homogeneizado do que a ideia de uma escola para o samba. E aí os temas dos sambas enredo eram temas previamente discutidos, né, dentro do próprio governo Vargas, e temas que discutissem efetivamente a história nacional, de forma a fazer com que essa história nacional criasse mitos e criasse heróis nacionais. E o outro elemento que Vargas interferiu bastante foi o futebol. Não é à toa, por exemplo, que em 38 nós temos uma Copa que vai durar apenas 15 dias, porque é uma Copa que vai anteceder a Segunda Guerra Mundial. Essa Copa vai ser realizada na França, né? A década de 30 ela tem uma característica política interessante em relação às Copas, tá? A primeira Copa do Mundo realizada, e nós temos até aqui 21 Copas ao todo, né? Vamos para a 22ª agora no Catar. E a Copa de 1930 ela vai ser realizada no Uruguai. Mas por que exatamente no Uruguai? Tá? Já que a FIFA ela é uma instituição europeia e o futebol, portanto, nasce, né, do ponto de vista do regramento, do ponto de vista, então, da formação, né, de equipes profissionais de futebol na Europa. Mas por que, então, no Uruguai e não na Europa? Bem, em 1930, o mundo está vivendo os efeitos da crise 29.
que é indiscutivelmente a mais importante crise econômica vivida pelo sistema capitalista ao longo do século XX. Essa é uma crise de superprodução industrial, é uma crise, portanto, de estoques. Essa é uma crise do liberalismo econômico e essa é uma crise que atinge a principal economia do mundo. É uma crise que gera falências empresariais em cadeia, que, portanto, quebra a Bolsa de Valores de Nova York. Isso é um fato que a gente precisa discutir bem. Eu já escutei algumas pessoas falando, por exemplo, a quebra da Bolsa gera crise. É o contrário. A quebra da Bolsa é uma consequência da crise. E essa crise começa nos Estados Unidos, mas atinge violentamente a Europa. Por quê? Porque a Europa está em processo de recuperação daquilo que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra ela muda para sempre a trajetória da humanidade. Ela é uma guerra não mais apenas militarizada, ela é uma guerra, portanto, também contra civis. Há um ataque sistemático contra civis, com o objetivo não apenas de enfraquecer a condição política, a condição institucional do inimigo, mas também como forma de intimidar e de assustar o inimigo. E é uma guerra científica, é uma guerra industrial, então é uma guerra que traz um panorama nunca antes visto pela humanidade. Nós vamos ter, por exemplo, um continente praticamente inteiro destruído, que é a Europa. Nós vamos ter aproximadamente 10 milhões de mortos. E embora seja uma guerra que tenha proporção mundial, que tenha, portanto, alcance, que tenha repercussão e consequências econômicas, políticas e sociais mundiais, ela se concentra fundamentalmente em termos de combate na Europa. Então, no começo dos anos 30, a Europa está sofrendo os efeitos ainda dessa guerra. Então, essa crise ela começa nos Estados Unidos, atinge violentamente a Europa, que está tentando recuperar-se do que foi a Primeira Guerra Mundial, e, portanto, a Europa não tem como sediar essa Copa. O Uruguai é campeão olímpico em 1928. O Uruguai, em 1930, é considerado, então, a Suíça da América do Sul. O governo uruguaio vê que sediar uma Copa naquele momento não tem um custo financeiro tão alto, e era também a chance do governo uruguaio. E lembre-se que então, estamos entrando na década de 30, é uma década marcada então pelo populismo político, pela ascensão de governos e regimes autoritários. É interessante então para o governo uruguaio realizar aquela Copa do Mundo, chamar a atenção do mundo para o Uruguai. O Uruguai tinha uma geração de jogadores espetaculares, era a chance também de consolidar o poder político uruguaio nas mãos de alguns grupos elitistas, tendo o futebol como sendo um argumento muito forte para a garantia desse espaço político de poder.